Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um videozão maravilhoso para você. E hoje o assunto é muito importante, muito pedido, a gente tem que renovar sempre esse assunto para orientar a galera que chega ano a ano. E hoje o assunto é o que cai em linguagens no Enseja 2022. Então hoje, você que precisa de um direcionamento para o seu estudo, você vai pegar um papel, vai pegar uma caneta e vai anotar essa sequência didática para você realmente não perder nada, não perder nenhuma questão que vai cair lá na sua prova. Combinado? Então, hoje eu vou dar o passo a passo para você estudar para a prova do Enseja no eixo de linguagens, tá? Mas antes, faz o seguinte, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho de notificações, porque isso ajuda você a receber a notificação na hora. Tá? Se você só se inscreve no canal, cara, às vezes o vídeo já foi postado 1, 2 dias, 3 dias, e depois você vai receber a notificação. Demora para chegar essa notificação, tá? Então, porque pensa, a galera tá inscrita em muito canal, como é que vai chegar todas as notificações de uma vez, né, dos canais que você é inscrito? Então você precisa favoritar esse canal ativando o sininho. Para isso que serve, porque daí você recebe essa notificação no momento que o vídeo é postado. Combinado? Se você tem alguma dúvida, quer saber alguma coisa a mais, coloque aqui nos comentários. Se você quer algum tema, coloque nos comentários que na medida do possível a gente vai gravando, vai fazendo esse conteúdo encaixar de alguma forma aqui no canal ou até mesmo nos posts do Instagram. Às vezes a galera quer alguma coisinha aqui, eu vou lá e posto também no meu Insta, então não fique de fora também. @Thiago_Buranello com 2 L's, do jeito que tá aparecendo aí na sua tela. Vamos começar então? 2, 3 já? Valendo! Então, galera, nós vamos enumerar aqui para vocês alguns conteúdos importantes para você estudar para a prova do Enseja. A grande sacada é o seguinte, não basta conhecer quais são os conteúdos e estudar numa ordem aleatória. Você precisa estudar na ordem correta porque há uma sequência pedagógica aí por trás disso, né? Pensa que a educação é como se fosse um jogo. Se você começa direto num nível avançado, você pode até conseguir ter um bom resultado, né? Então tem gente que consegue ir bem, por exemplo, estudando tudo desorganizado. Mas é muito mais fácil quando você vai subindo o nível aos poucos, né? Porque aquilo vai fazendo mais sentido para você. O jogo vai fazendo mais sentido, aquilo vai ficando mais fácil. Então, o que eu quero combinar com vocês? Por favor, anote essa sequência, porque ela não é uma sequência aleatória. É uma sequência que respeita uma ordem lógica de conteúdos aí para você melhorar a sua fixação. Combinado? Então, o primeiro conteúdo que você deve estudar se chama, número 1, concepção de texto, tá? Concepção de texto, e aí eu acrescento linguagem verbal e não verbal, beleza? Concepção de texto, linguagem verbal e não verbal. Então, nesse tipo de conteúdo, você vai estudar o que é texto, tá? Muitas vezes as pessoas acham que texto só tem a ver com aquilo que eu escrevo, por exemplo, e não é bem assim. E aí você vai conhecer as formas que esse texto pode se manifestar, que a gente tem o texto verbal e o texto não verbal. Tem vídeo aula aqui no canal para você entender melhor esses detalhes. É um conteúdo simples, mas tem algumas pegadinhas que podem aparecer. Então coloque aqui no canal, linguagem verbal e não verbal, que você vai encontrar esse conteúdo, beleza? Segundo conteúdo importante. Então depois que você entende a manifestação do texto, linguagem verbal e não verbal, o que você vai aprender? Você vai entrar na tipologia textual, tá? A tipologia textual é um grupo de texto, na verdade, menor. Então nós temos 7 tipos de texto aí que nós vamos estudar. Então você precisa conhecer quais são esses 7 tipos. Então nós temos uma quantidade específica na tipologia textual. Você vai conhecer esse grupo de 7 tipos de texto na tipologia textual. E aí o terceiro conteúdo é chamado de gêneros textuais. Opa, o que acontece? Ó, eu disse para vocês que nós temos 7 tipos de texto, tudo bem? Aí dentro de cada tipo você vai ter vários gêneros. Deu para sacar? Então você vai aprender quais são os 7 tipos. E aí, dentro de cada tipo, você vai ter umas ramificações. Você vai ter gêneros textuais ali dentro. Por isso que a gente precisa estudar nessa ordem. Não vou estudar os gêneros textuais e depois vir para a tipologia. Então, eu preciso estudar linguagem verbal e não verbal. Eu preciso estudar tipologia textual. Depois eu preciso vir para gêneros textuais. E dentro dos gêneros textuais, o que você precisa saber? Eu não tenho grupos daí, tá? Eu tenho ali textos que estão dentro das tipologias, mas você precisa saber desde já que os gêneros textuais, eles são infinitos. Você fala, professor, nossa, mas aí me lascou, né? Sim, são infinitos, tá? Aí aqui no canal
você vai encontrar sempre gêneros textuais que mais aparecem na prova do Enseja. Então eu tenho aqui no canal, por exemplo, falando de carta, eu tenho aqui no canal falando, por exemplo, de carta do leitor, que é algo mais específico ainda, eu tenho aqui no canal falando sobre relato, são gêneros textuais. Depois que você assistir uma aula de gêneros textuais, você vai entender como que você pesquisa isso aqui dentro do canal. Tudo bem? Então esse é o nosso terceiro conteúdo. E o quarto conteúdo? Vamos lá. Quarto conteúdo importante é você estudar aí as variações linguísticas. Por quê? Você viu o que é texto, você viu tipologia, você viu gêneros textuais, que são todos os textos aí infinitos, né, de tanto texto que a gente tem nesse mundão. E aí os textos eles utilizam diversos estilos de linguagens. Só que não é estudar simplesmente linguagem formal e informal. A variação linguística está relacionada a vários aspectos. A variação linguística tem a ver com aspectos, por exemplo, históricos, tem a ver com aspectos sociais, tem a ver com aspectos regionais. Tá? Então você precisa conhecer todas essas diferenças numa aula de variação linguística que também tem aqui no canal. Coloca aí português fácil, variação linguística. Beleza? Esse é o nosso quarto assunto importante para você estudar para a prova do Enseja. A quinta parte importante é chamada de funções da linguagem. Tá? Então, olha só. A gente veio para ideias dos textos, a gente estudou variação linguística, agora a gente vai estudar para que serve a nossa linguagem em cada texto. Dependendo do estilo do texto, dependendo ali da variação linguística adotada, eu terei, naquele texto, uma função para essa linguagem. Eu escolhi usar essa linguagem, tá? Mas qual é a função? O que eu quero fazer com essa linguagem? Eu quero informar o meu leitor, eu quero defender uma ideia, o que eu quero fazer? Eu quero passar a minha emoção? Então, para cada ideia dessa, eu tenho um nome. Então, na aula de funções da linguagem, você vai acabar conhecendo alguns nomes, tá? Então, só para você entender, por exemplo, quando eu quero convencer alguém num texto, eu chamo de linguagem conativa, tá? Quando eu quero convencer alguém de algo, eu digo que essa função de linguagem se chama conativa. Ah, professor, apresenta as outras. Não, isso aqui é só para você entender que na aula de funções de linguagem, você precisa, nesse conteúdo, aprender os nomes. Aí é uma aula, realmente tem que saber o nome, tá? Se não souber o nome, não vai dar certo, tá? Então coloca aqui no canal funções da linguagem para você encontrar essa aula completinha e conhecer o nome de cada função, tudo bem? É um conteúdo tranquilo, porém exige que você saiba sim o nome de cada função da linguagem. Combinado? Fechou? Tamo junto? Tamo tranquilo? Vamos lá. Próximo conteúdo que eu já me perdi. Acho que nós estamos no sexto conteúdo. Se não for aqui na edição, o filho vai contar direito. Acho que o sexto conteúdo. O sexto conteúdo é o seguinte. Literatura. Cai literatura na prova do Enseja? Cai. Tá? Só que aí você não vai ter uma lista de obras literárias, uma lista de livros para você ler. Você precisa entender a compreensão, principalmente de poemas. Tá? Quando cai literatura na prova do Enseja, cai principalmente poemas. Cai outros textos, cai, por exemplo, uma crônica, cai um trecho de um romance, cai, tá? Mas as questões de literatura, na maioria das vezes do Enseja, estão relacionadas à interpretação, mais especificamente de poemas, tá? Tem vídeo aqui no canal também, é só você colocar aí, cai literatura no Enseja, ou literatura no Enseja, coloca aqui português fácil, que você também vai encontrar já vídeo sobre isso. Fechou? Próximo conteúdo. Interpretação de texto relacionado à educação física, tá? Então, não vai cair ali sobre regras de jogos, mas vai cair interpretação de texto que envolve educação física, que também tem um vídeo aqui no canal já explicando certinho. Outro conteúdo que você vai ter que estudar, o próximo é arte. Sim, você tem que saber arte, mais especificamente, principalmente, interpretar obras de arte, tá? Então, por isso que é muito importante começar o entendimento lá na linguagem verbal e não verbal, tá? Porque a linguagem não verbal vai trabalhar muito com o visual, o que é que cada traço, o que é que cada estilo está passando de mensagem para mim, tudo bem? Então, arte é mais um conteúdo para você estudar para a prova do Enseja. E aí, por último, você vai estudar o básico de inglês e espanhol. Nossa, professor, mas inglês? Eu não sei nada de inglês. Calma, não é qualquer estilo de questão de inglês que você vai estudar. Eu sou péssimo em inglês. Mas aqui no canal também, se você colocar, voltar até os últimos vídeos aí, eu estou explicando certinho como que funciona a prova de inglês e de espanhol e resolvi até algumas questões para você entender como que é. Tem uma estratégia para resolver exercícios de inglês, mesmo sem você saber
Nada ali de inglês. Eu realmente sou um exemplo vivo disso, que eu sou péssimo em inglês. Tá? Espanhol, também não sou bom não, mas a gente consegue entender algumas coisinhas aí, porque é mais próximo da língua portuguesa. Tá? Mas esse é o último conteúdo que você precisa estudar aí, de fato, para ter um bom sucesso na prova do Enseja. Fechou? Então, esses são os conteúdos que você realmente vai abraçar e vai estudar. Nada de ficar se matando com apostilas gigantescas. Ah, eu achei, tá lugar para baixar. Não baixa, filho. Pra que você vai ficar estudando tudo isso? Pegue esses conteúdos, esse cronograma, essa sequência, e aí sim o seu sucesso vai vir. Curtiu? Por favor, recomenda esse vídeo para outras pessoas que também vão fazer a prova do Enseja. Dá um printzão aí e fala assim, opa, roteiro de estudos, cronograma de estudos do professor Thiago Buranello, para quem vai prestar um Enseja, marca lá no Instagram, @Thiago_Buranello, para mais pessoas acabarem vendo e assistirem também a esse vídeo. Fechou? Beijos e abraços, até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, 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 tchau. Valeu!